Meio-dia 25 agora, sempre uma alegria ter você aqui com a gente ao vivo. Olha só, um levantamento exclusivo do SP1 mostra que em algumas unidades da Fundação Casa, o número de fugas este ano já é maior do que em todo o ano passado. E a maioria dos menores que escaparam, infelizmente, continua na rua. A gente vai dar uma olhada aqui nos números das fugas em todas as regiões da metropolitana das unidades da Fundação Casa. Ó. Em 2015, 379 menores fugiram, 78 só foram recapturados. 2016, 204 escaparam, recapturados apenas 60. 2017, de janeiro a maio, 87 fugiram, recapturados apenas 23. No total, minha gente, em pouco mais de 2 anos, 670 menores fugiram e só 161, apenas 24% do total foram recapturados, voltaram para dentro da Fundação Casa. É bom lembrar que os menores só vão para a Fundação Casa em último caso, né? Quer dizer, muitos crimes graves cometidos por boa parte desses menores. Direção da Fundação Casa disse que toda a parte leste da capital e da Grande São Paulo é a mais complicada por causa do tráfico de drogas muito presente. Felipe Guedes, ao vivo aqui com a gente, está numa unidade em que o número de fugas cresceu quase 6 vezes. Ferraz de Vasconcelos. Felipe, boa tarde. O que é que está acontecendo por aí, Felipe? Oi, Trali, boa tarde para todo mundo. É o que todo mundo quer saber, né? Esse ano, já até maio, né, de janeiro a maio, foram 17 fugas aqui na Fundação Casa de Ferraz de Vasconcelos. No ano passado inteiro foram 3. Num único dia, esses 17 jovens fugiram aqui da Fundação Casa, no dia 23 de abril desse ano. Aí eu vou conversar com a presidente da Fundação Casa, ela me disse que o problema é que essas unidades acabaram sendo engolidas pela cidade, que muitas das vezes ficam em bairros periféricos, ao lado de comunidades, e que isso compromete a segurança das unidades. Eu nunca tinha vindo aqui na de Ferraz de Vasconcelos. Hoje, quando a gente chegou, nota que ela fica numa área rural, né? Fica num descampado. Mais cedo tinha até alguns animais passando aqui pela pista, bois, vacas. Não tem construção aqui perto. Agora a gente nota que o prédio está sim precisando de manutenção, né? Está com bastante infiltração, mofo, ferrugem. Tem uma grade ali, o pessoal está agora aqui na porta, viram que a gente está fazendo a gravação. Agora que eu conversei com os funcionários, nessa e na Fundação Casa de Guaianazes, o problema é a falta de funcionários e a fragilidade na segurança. Tanto que em Guaianazes, eles estão pensando até em fazer um abaixo-assinado para pedir reforço na segurança da unidade. Fica em Guaianazes, na zona leste da capital, a unidade da Fundação Casa, campeã em fugas de todo o estado. De janeiro a maio desse ano, 60 internos já escaparam daqui. Em 5 meses, mais jovens fugiram do que no ano passado inteiro. E foi só chegar na unidade para os funcionários virem contar que trabalham em situação precária, o que facilita as fugas. A última fuga em massa foi exatamente há 1 mês. 12 internos foram retirados daqui por homens armados. 5 homens armados chegaram aqui no complexo Guaianazes da Fundação Casa e renderam os vigias que estavam de plantão aqui. 1 mês antes, em 12 de abril, 26 já tinham escapado. Teve um grupo de internos que prendeu os agentes numa sala e aí essa turma escapou. Sem saber que eram gravados, os funcionários reclamaram de falta de apoio da polícia. A gente pediu garantia de polícia aqui e tal, falaram que a polícia é para a comunidade, não é para a Fundação Casa. E nem adianta ficar de olho no circuito de segurança. A câmera que deveria gravar quem entra e sai da unidade está assim. Essas telas foram colocadas nas grades para impedir que pessoas de fora jogassem drogas para dentro da unidade. Os funcionários dizem ainda que a unidade tem menos agentes educativos e vigilantes do que deveria. Está faltando bastante segurança, funcionário também. Tem pouco funcionário para trabalhar. E a segurança da gente, a gente não tem segurança nenhuma. Nenhuma. Hoje mesmo na nossa unidade tem 5 funcionários trabalhando no quarto. Para quantos jovens? 44. Ao perceber que a nossa equipe estava gravando, os internos começaram a gritar que passam o dia sem fazer nada. O presidente do sindicato diz que a situação fica ainda pior porque muitos funcionários acabam deslocados para outras funções. Tem um quadro lá que tem 4, 5, mas um tem que fazer saída, levar o adolescente que ficou doente e levar para o PS. Na manutenção você tem falta de funcionários e muitas vezes o outro trabalhador lá dentro tem que também fazer aquela função lá, entendeu? Esse promotor da infância e juventude lembra que muitos dos menores que fugiram estavam internados porque são violentos. Esses adolescentes que fugiram
com certeza, não estavam preparados para retornar ao convívio em sociedade. Portanto, é bastante provável que voltem a praticar atos infracionais. Em 2017, o orçamento inicial da Fundação Casa é de R$ 1,6 bilhão para cuidar de pouco mais de 9 mil menores. Isso dá mais ou menos R$ 14 mil por jovem internado por mês. Para o promotor, um investimento muito alto para um resultado muito pequeno. Afinal de contas, qual é a família paulista ou brasileira que dispõe de mais de R$ 14 mil por mês para investir em cada um dos seus filhos? Que loucura, né? Aí vai lá, foge, volta para o mundo do crime, tocando o terror aí na população, né? Porque a Fundação Casa, você está vendo, não consegue recuperar ninguém, né? Eles mesmos dizendo que não fazem nada, que não tem aula, que não tem funcionário, e os próprios funcionários reclamando de total falta de segurança e estrutura. A gente foi ouvir a presidente da Fundação Casa em relação a esse assunto. Ela disse que o número de menores que fugiram não chega a 1% do total que passou pela unidade, mas reconheceu que os investimentos na Fundação Casa caíram. Bom, a contratação e compra de câmera eu só posso fazer com autorização do governo e nós não temos essa autorização no momento. Nós estamos pedindo para contratar mais servidores, estamos pedindo instalação de câmeras e não temos essa autorização ainda, né? Você sabe que o governo também enfrenta uma crise financeira aí, né? O Brasil todo enfrenta uma crise e a gente também tem tido dificuldade para repor pessoal e repor equipamentos. Agora, doutora Berenice, câmera quebrada que não pode repor, não é possível que o estado mais rico desse país não consiga ter dinheiro para repor câmera fundamental para você fazer uma vigilância minimamente correta na Fundação Casa, né? Então, governo do estado, por favor, né? Se vocês não estão dando uma força para a Fundação Casa, depois dessa denúncia, façam a parte de vocês e equipem melhor essas unidades para evitar tantas fugas. A gente perguntou para a Polícia Militar em relação à reclamação dos funcionários de que a PM demora para chegar e até agora a gente não teve resposta. Mas a Fundação Casa está pisando na bola sim e o governo do estado que deveria cuidar dela também por tabela.